Pessoal, bom dia a todos. Na verdade, como o Luiz Bernardo acabou de comentar conosco, é uma primeira tentativa, e espero que bem sucedida, de uma nova ferramenta de trabalho que pode nos conectar não somente nesse primeiro encontro, nessa capacitação inicial, mas eventualmente ao longo do projeto, sendo necessário, é muito fácil, né, essa conexão, e espero então que ela possa ser uma ferramenta realmente útil para que possamos estar mais próximos no dia a dia. É difícil, na verdade, estarmos com vocês nesse início, que é evidentemente a maior novidade para muitos que não estão ainda acostumados com a nossa forma de trabalho. Alguns queridos colegas, que posso me permitir chamar de queridos, né, professores e alunos que participaram da experiência anterior, já sabem mais ou menos a forma que nós trabalhamos. E essa ferramenta aqui, óbvio, com algumas restrições, evidentemente, vamos adaptar, né, às necessidades, mas eu creio que ela possa hoje servir para que a gente tenha uma condição de passar um conteúdo, principalmente para os alunos e também para todos os colegas dos observatórios sociais. Eu me permito chamar de colegas porque eu também sou um cidadão e me preocupo com a gestão pública, além de ser funcionário do Tribunal de Contas. E a nossa forma de trabalho, como o Ricardo começou falando, né, um pouquinho antes da nossa apresentação, todas as questões e dúvidas que nós vamos passar ao longo do dia aqui, por favor, façam na hora a pergunta via chat. Se for difícil, eventualmente, tentem fazer uma pergunta restrita e curta, para que a gente possa responder, porque pode ser uma dúvida para outras pessoas também, né? Então, nós não temos a intenção aqui de fazer uma aula magna ou de termos todo o conteúdo exposto aqui em poucos minutos. Não é essa a nossa intenção. A intenção, primeiro, é que vocês nos conheçam, né? É importante um trabalho à distância, que o grupo se conheça. Pelo menos nós aqui estamos tendo esse primeiro contato com alguns professores novos, né, felizmente, alguns colegas já, como falei, do projeto anterior, mas principalmente para os novos alunos, para eles entenderem o espírito do trabalho, entenderem qual é a missão desse projeto. Na verdade, muito mais do que entregar um relatório no final, com todo o conhecimento que a gente vai adquirir em relação à lei de acesso dos municípios, muito mais do que isso, na verdade. O que nos interessa aqui é o envolvimento da sociedade num projeto que tende a ser, ao longo prazo, uma experiência exitosa no Brasil. É muito difícil para nós, que executamos o controle externo, falar em controle social sem que haja esse envolvimento nosso. Por quê? Porque a sociedade não está acostumada ainda, está começando nos últimos anos, né, vocês perceberam, esse envolvimento, essa cobrança de melhores serviços, de uma administração pública voltada para a sociedade. E esse é o nosso objetivo aqui também. Então, qual que meus amigos, né, me permitam chamar assim, para aqueles que eu conheço e para aqueles que eu espero conhecer ao longo do caminho, como o Luiz Bernardo comentou, eu, por questões profissionais, tive que assumir algumas outras funções, mas vou estar aqui pertinho, né, sempre tentando ajudar naquilo que for possível, e quando precisarem da minha ajuda, eu estarei aqui sempre presente, né? O Ricardo, no início, comentou, eu não sei se todos os professores tiveram acesso, porque nós estávamos no início das transmissões, ali, da transmissão, tentando fazer lá os ajustes. Qual vai ser a nossa programação de hoje, então? Eu me proponho aqui, com alguns minutos, a falar sobre a gestão pública, principais conceitos muito rápidos, né, uma pincelada muito breve. Eu sei que você já conhece algumas questões, mas eu só vou refrisar esse conhecimento. Depois eu vou comentar sobre a auditoria social, ou seja, como que ela surgiu, até para ter um histórico dos passos que nós tivemos, e o que nós vamos fazer, então, a partir do projeto Lei Social. É claro que, num breve comentário, vocês vão ter muitas dúvidas, a metodologia, os detalhamentos serão dados na parte da tarde,
Então eu peço a gentileza de que vocês tenham realmente dúvidas, vão sanando ao longo do tempo, porque à tarde realmente o conteúdo vai ser um pouco mais denso e com certeza muitas dúvidas vão surgir a partir daí. Ok? Os meninos aqui, tanto a Cíntia quanto o Arnaldo, estão aqui no chat, então se houver alguma pergunta, alguma questão, eles vão me sinalizar aqui e aí eu vou tentar responder na medida do possível, né? Então, por favor, só se identifiquem para eu saber com quem que eu estou falando, né? Na minha frente aqui, para vocês terem uma ideia, tem um equipamento que parece uma câmera multidirecional e um monitor de televisão. Eu não estou vendo mais nada. Então, por gentileza, vocês estão me vendo aí, né? Tem um fundo bonito aqui atrás, mas eu não estou vendo ninguém. Então, por gentileza, façam as perguntas, não tem nenhum problema. Isso daqui não é, como eu falei, uma aula magna, é um bate-papo, é uma capacitação básica para que a gente possa, a partir daí, então, iniciar os trabalhos. Tudo bem? Eu vou tentar me manter no horário, justamente para que a gente possa fazer um intervalo para o almoço e retornar também no mesmo horário para aproveitar bem o nosso dia, ok? Se caso eu começar a passar as transparências e vocês não estiverem visualizando, façam uma comunicação aqui para os meninos para verificar qual é o problema. Alguns professores, eu não sei se todos fizeram isso, tiveram já a iniciativa de disponibilizar o material para os seus alunos, ou para quem participasse dessa capacitação. Então, se vocês tiverem algum problema, podem acompanhar aí no material que vocês que vocês receberam previamente, né? Mas de qualquer maneira a gente vai aqui tentar passar esse conteúdo da mesma maneira, ok? Então, como eu falei, qual vai ser a nossa primeira parte aqui do nosso trabalho? Vamos falar um pouquinho sobre gestão pública, mas muito rapidamente, só para nivelar os conceitos e também porque existem pessoas, talvez, que não tenham ouvido falar disso fora do meio acadêmico, né? Os observatórios sociais, principalmente, que estão nos prestigiando nesse momento. E aqui eu quero já aproveitar e fazer um agradecimento em particular, né, a todos que se dispuseram a atender o nosso convite. Nós estivemos no ano passado aqui em Curitiba numa reunião dos observatórios sociais, né, capitaneado pelo Observatório Social do Brasil. E a partir daquele nosso encontro, então, efetivamente estreitamos os laços com essas entidades que são extremamente importantes na visão de controle social. Então, faço aqui um agradecimento já para todos que estão aqui participando, que estão dedicando pouquinho do seu tempo, né, para esse dia e para as atividades que a gente imagina contar com a colaboração de todos. Então, vejam, vamos falar um pouquinho sobre gestão pública, premissas, conceitos, né, ou conceito de gestão pública de forma ampla, e 3 conceitos básicos sobre monitoramento, controle e avaliação. Por que nós vamos falar sobre só esses 3? Porque são os principais que nós vamos utilizar no trabalho que nós vamos desenvolver. Ok? É claro que existem outros, muitos, mas nós vamos focar nesses 3. E, obviamente, a partir de num segundo momento, sobre a auditoria social, nós vamos falar sobre o histórico, né? E me permitam já pedir desculpas para os nossos colegas, amigos que participaram do projeto anterior, que, claro, já sabem todo o histórico, mas para aqueles que ainda não participaram e para os novos alunos é importante que eles saibam, né, principalmente qual é o objetivo principal do projeto, que efetivamente é concluído com o relatório, mas ele não é somente um relatório. Ok? Então vamos lá. De dúvidas, por favor, me interrompam assim que acharem interessante. Tá? Então, o que acontece com a gestão pública diferente da gestão privada? Né? Na gestão pública, a principal premissa é de que todo e qualquer aspecto ele tem que ter uma previsão normativa, legal. Ou seja, o administrador público, seja ele um prefeito, seja ele um governador ou o presidente da República, ele só pode fazer o que a lei determina que ele possa fazer. Então,
tudo isso que nós vamos falar daqui para frente, inclusive a lei de acesso à informação, é uma delas, né? É uma dessas questões. Toda a ação pública ela depende de uma base normativa, certo? Então, o que nós vamos avaliar no projeto? É uma lei, é a aplicação de uma lei, que pode ter um impacto maior ou menor, dependendo da sua amplitude. Então, é importante que vocês entendam que quando uma pessoa vai à televisão e promete alguma coisa, seja ela do parlamento, né? Seja ela do executivo ou do legislativo, ela tem que ter em mente que tudo aquilo que se faz na gestão pública, ela tem que estar prevista em uma norma, em uma lei. Ou seja, não existe simplesmente uma vontade de fazer. Né? Isso é importante por quê? Porque em muitas situações não se pode fazer o que se precisa. E talvez nos municípios que vocês atuem como escopo de trabalho, isso possa acontecer. Ok? Então, eu coloquei uma imagem aqui, bastante caricata, mas que eu quero, com essa imagem, mostrar o seguinte. Na verdade, não é aí a imagem de descontrole, em que pese parecer isso. O que chama a atenção aqui é de que o dinheiro não é do gestor, em que pese muitos entenderem dessa forma. Né? Ele somente pode ser usado para determinados fins que estão previstos em normas e em leis. Certo? Então, essa imagem de descontrole, que obviamente existe no Brasil e em outros países também, ela traz para nós uma ideia que eu quero que vocês pensem justamente no sentido oposto. Ou seja, se eles estão lá, a partir da sua posição de candidatos, né, até o momento de encerrar o mandato, todos precisam cumprir determinadas regras. Né? Então, qual é o conceito, sucintamente, que a gente pode ter sobre administração e gestão pública? É uma conjugação de esforços, são ações conjugadas, coordenadas, por parte, obviamente, do poder público. Né? E qual é o significado disso? Para obter, ou seja, através de receitas, né? E a utilização, através dos projetos, das atividades e das despesas, todos os recursos que ele entenda necessários para desenvolver as suas ações e os seus planos de governo. Então, basicamente, isso, claro, visando o quê? Visando o bem comum. Né? Muitas vezes, óbvio que isso seja colocado, mas, na verdade, isso é muito importante. Por quê? Porque as necessidades dos municípios são, em geral, as mesmas, mas, no particular, cada um tem uma necessidade específica. Então, nos municípios que vocês vão atuar, onde vocês vão avaliar a situação da Lei de Acesso à Informação, talvez vocês se deparem com diferentes realidades. E isso é importante por quê? Porque nem sempre o que se tenta fazer numa administração é possível. Né? O que tem, então, de desafio em relação a isso? Primeiro, você tem que saber quais são os problemas, a situação que existe naquela localidade. Né? Determinar prioridades. Por quê? Porque não existe recurso suficiente para fazer tudo. Né? Nem na nossa vida particular, muito menos num órgão público ou numa administração pública. Né? E quanto maior o problema, mais recursos, obviamente, que são necessários. Né? Mobilização e aplicação dos recursos, né? Isso nem sempre é muito fácil. Imaginem, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que atinge a todo o Brasil. A coordenação é feita em Brasília. Só que cada estado tem uma peculiaridade, existem rituais que são os procedimentos internos. Então, nem sempre o que se tem de vontade em Brasília acaba acontecendo lá no município, por exemplo, de Marechal Cândido Rondon ou no município de Ponta Grossa. E eu não estou falando de municípios pequenos. Né? Imagine no interior do Nordeste o que acontece. Então, essa mobilização, ela realmente é muito importante. É um desafio, sim, sem dúvida. Né?
Outros desafios são desafios também de uma iniciativa privada, né? Ou seja, despender menor volume de gastos para mobilizar os recursos, otimizar a utilização desses recursos. E recursos aqui, vejam, não é somente recursos financeiros, não é só dinheiro. Por que eu falo isso? Porque lá no projeto, vocês vão verificar os recursos tecnológicos que são disponibilizados. Então é evidente que um município que tem uma estrutura administrativa maior, teoricamente vai ter uma estrutura de tecnologia mais avançada e, portanto, né, teoricamente, terá condições de atender melhor a lei do que municípios que não tenham essa estrutura. Né? E, obviamente, o principal desafio de qualquer gestor é alcançar os objetivos e metas contidas nos planos. Né? E, para quem não tem afinidade com a gestão pública, existem 3 peças, né, 3 documentos que são fundamentais para que se fale em administração pública e em gestão pública. Né? Quais são eles? O PPA, que na verdade chama-se Plano Plurianual, ou seja, é um plano para 4 anos. Né? Esse plano ele é executado ao longo de cada exercício financeiro, então nós temos um plano de 4 anos, sendo executado em cada ano. Ao final desses 4 anos é feito um novo plano para outros próximos 4 anos. E assim sucessivamente. Tá? Essa dinâmica é muito simples de falar aqui, mas na prática vocês vão, ao longo do trabalho, verificar que esse é um grande desafio. Planejar com as necessidades reais e com os recursos que se possuem. E muitas vezes a conta, né, vocês vão perceber, a conta não fecha. Né? Muito bem. O que se pretende com o plano? O plano é uma ferramenta, na verdade. O que se pretende com isso? Atingir aquilo que se pretende do ponto de vista de mudança da situação que existia para a situação melhor, ou seja, para o patamar melhor. Seja no nível da educação, da saúde, dos transportes, do saneamento, do meio ambiente. Enfim, são essas as questões. Né? E, por fim, né, o respeito às normas e à legislação. Ou seja, ele pode ter, o gestor, uma grande motivação, muito boa vontade, mas ele precisa cumprir e precisa seguir a norma. Então, muitas vezes, ele fica num procedimento dicotômico, né, de preciso fazer, mas eu não tenho autorização para isso. Né? E friso, mais uma vez, a importância das câmaras legislativas. Elas é que dão esse poder ao, no caso, prefeito ou governador ou presidente da República. Então, esse jogo político também faz parte de um desafio da gestão pública, em que pese eu não ter colocado aqui, mas com certeza talvez seja um dos principais desafios. Né? Tudo bem por aqui, pessoal? Então, vejam só, o que eu tinha para falar de gestão pública, rapidamente, era isso. Claro que eu não vou aqui esgotar nada, não é a minha intenção aqui terminar o assunto. É só para justamente motivá-los a pensar sobre isso. Estaremos aqui ao longo do dia ainda. Se voltarem a ter alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, entrem aqui em contato pelo nosso chat. Ok? Por enquanto, tudo bem, gente aí? Beleza. Então, vejam só. Essa figura que vocês estão vendo aí, na verdade, o que é isso aí? Né? Isso aí é um painel de avião. Lógico, vamos falar isso, né? Na verdade, o que significa isso? Quanto mais controle, quanto mais condições de medir ao longo do voo, as condições do voo, para onde eu estou indo, a minha altitude, a minha velocidade, quanto tempo eu tenho para chegar no destino, o que acontece com o meu voo? Ele vai ser sempre melhor, mais tranquilo. Então eu coloquei uma foto bastante singela, na verdade, para mostrar o seguinte, que o monitoramento que a gente pretende executar aqui é justamente isso. Ou seja, quanto mais itens de controle, quanto mais formas de avaliar o meu ambiente ao longo da minha trajetória, mais fácil vai ser o quê? Eu evitar os desvios, evitar aquelas situações de risco que eu não quero para o projeto, que eu não quero para a minha atividade.
Então, essa imagem do painel, ela é bastante singela, como vocês podem perceber, mas ela traz esse conceito. E qual é o conceito, então? Que é preciso monitorar, né, de forma a avaliar ao longo da execução de determinadas coisas. No caso aqui, nós vamos avaliar a implantação desse novo dispositivo de acesso à informação aos cidadãos, né? De que forma? Com critérios, com parâmetros. Então nós vamos ter o quê? Requisitos padronizados para a avaliação de todos os municípios da mesma forma, né? Com o intuito do que, na verdade, então? De verificar se está havendo algum desvio ou, ao contrário, se além desse cumprimento, existem boas práticas, existem ações ou soluções inovadoras dentro do aspecto do cumprimento dessa lei. Eu vou pedir aqui para os meus universitários me ajudarem, eu preciso de um copo d'água. Senão que eu vou ficar falando aqui, a minha garganta vai... Ar-condicionado, ambiente fechado é muito gostoso, né? Mas a garganta acaba sofrendo um pouco. Tá? Então, vejam, esse monitoramento, na verdade, ele vai ser feito dentro daquilo que nós temos de ferramenta disponível. Ou seja, tanto o monitoramento quanto o controle e a avaliação não podem ser tão onerosos, tão custosos. Obrigado, Ana. Obrigado. Que seja mais caro controlar o processo do que o próprio processo. Os professores que me ouvem, né, já com certeza sabem muito bem disso, só estou tentando colocar aqui para os demais colegas, de que esse monitoramento ele tem um nível de necessidade, vamos dizer assim. Ou seja, se eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui se eu tenho aqui um avião simples de 5 lugares, eu me contento com esse tipo de aparelhagem. Mas se eu tenho um Jumbo, um Boeing, que faz viagens transnacionais, isso aqui com certeza vai ser ainda insuficiente. Né? Então, essa questão do monitoramento tem esse detalhe a ser avaliado também. Muito bem. Como falei, o monitoramento é o controle durante a realização do procedimento, do método, do processo, da atividade da gestão. Eu não paro para avaliar, ela continua em execução. Né? Normalmente isso é feito pelo controle interno de cada órgão. Por quê? Porque é ali que ele pode e está presente na atividade do dia a dia. Nós, depois eu vou mostrar uma figura que comporta isso, né? Nós aqui do tribunal participamos de forma pretérita, vamos dizer assim. Ou seja, nós estamos mesmo próximos, mas estamos longe. Ou seja, nós estamos no dia a dia dos problemas. Os problemas nos chegam depois. Ou ainda, eventualmente, quando está acontecendo, mas mesmo assim com um certo atraso. Então, o controle interno normalmente é o que faz esse monitoramento. Né? Claro, controle externo. E o controle social, mais hoje ainda, tem condições de acompanhar isso de forma mais próxima. Por isso, inclusive, que a gente, dentro do Tribunal de Contas, quando apresentamos o projeto lá em 2011, tivemos essa intenção, ou seja, de utilizar o conhecimento das universidades e também das entidades que estão afetas à gestão pública, que estão mais próximas da gestão, que sabem o problema. Né? Eu me recordo muito bem de que um grupo de trabalho sugeriu o meio ambiente, né? Avaliar o meio ambiente em determinada região aqui do Paraná. Por quê? Porque eles perceberam que esse era um problema lá. Era uma necessidade ter uma avaliação, um diagnóstico daquela situação. E foi o que nós fizemos. Talvez nós aqui do tribunal, aqui na capital, não tenhamos condições de avaliar essa situação de forma muito mais prática, muito mais objetiva. Então, a importância do monitoramento está aí. O controle, na verdade, o que é? Envolve a avaliação daquilo que deveria ser para aquilo que você encontra.
você junta, você faz o comparativo entre essas duas coisas e avalia, então, faz um juízo de valor, né, pessoal, técnico, né, com relação aos parâmetros que você possui. No nosso caso, o nosso trabalho vai ter bastante desse tipo de confrontamento, ou seja, nós vamos verificar a situação que você encontra, por exemplo, nos sites que vocês vão avaliar, né, dos requisitos de um site, por exemplo, e vão cotejar com o que vocês estão vendo ali na avaliação de vocês. Né? Então, esse trabalho vai ser bastante corriqueiro ao longo do trabalho, do projeto. Ok? Tudo bem aí, pessoal? Então tá bom. A avaliação, na verdade, o que é? É o objeto daquilo que você vai, no caso nosso aqui, auditar. Então, o que nós vamos fazer? Eu posso avaliar o quê? Simplesmente se ele cumpriu ou descumpriu determinada norma. Ponto. Eu não avalio se ele gastou bem o dinheiro, se ele gastou mal o dinheiro, se ele acabou executando a meta que ele tinha no plano dele ou não. Eu só avalio o cumprimento da norma, que pode ou não ser um pouco mais ampla ou um pouco mais restrita. Né? Eu posso avaliar o quê? A questão dos recursos e insumos que ele utilizou. Né? Aí eu já entro um pouquinho numa avaliação de gestão, né, de resultado. Né? A ação frente aos objetivos e metas, aquilo que eu falei anteriormente, né? Será que ele cumpriu? Será que ele atingiu o plano que ele previamente definiu como sendo a sua linha de trabalho, a sua linha de ação ao longo dos 4 anos de gestão? Essa é uma avaliação importante. Né? E, por óbvio, se toda a ação, todo o dinheiro, todo o recurso que ele despendeu durante aquele período, se realmente teve o efeito desejado. Ou seja, se ele atirou no que viu e acertou no que viu e ainda teve outros benefícios. Por que a gente fala isso? Não adianta simplesmente você aplicar dinheiro em educação. A educação efetivamente melhorou? A saúde efetivamente melhorou de um ano para o outro? Ou de um período para outro? Essa que é a grande pergunta. Tá? Então, por óbvio, ações públicas demoram a surtir efeitos. Mas esses efeitos precisam ser mensurados, precisam ser verificados. Se isso não acontecer, na verdade, você fez, você gastou, mas não resolveu na ponta o problema. Certo? Então, esse é um dos objetivos da avaliação. No nosso caso, a ideia inicial aqui nossa é a seguinte. Nós não vamos avaliar que resultados que nós queremos avaliar com a lei de acesso à informação. Pensem aí vocês. Então vejam, nós vamos avaliar o quê? Se efetivamente houve ou se efetivamente cresceu o acesso do cidadão à informação pública, se realmente o cidadão ou a sociedade de uma forma geral, né? Ou seja, as universidades, as instituições que trabalham com o governo tanto local quanto estadual, né? As empresas, os fornecedores, se eles conseguem realmente ter acesso à informação de uma forma melhor, mais eficiente do que tinham antes da lei. Então, essa é uma forma de avaliar o quê? O efeito da lei. Porque ela preconiza isso, o acesso à informação. Mas será que efetivamente existe acesso à informação melhor do que existia? Será que o cidadão está está com as suas respostas em dia ou não? Então, isso também vai fazer parte do nosso trabalho. Né? E não se preocupem, calma, à tarde, tanto o Ricardo quanto o Márcio vão explicar em detalhes, né, como que isso vai ser feito. Na verdade, eu tenho aqui já, eu vou extrapolar um pouquinho meu tempo, a Giovana vai brigar comigo aqui, mas vou perder mais 10 minutinhos no final para explicar justamente em linhas gerais isso, certo? Muito bem, por aqui então encerramos a questão da gestão pública. Né? Alguma dúvida até aqui, por favor? Enquanto eu tomo um gole d'água?
Muito bem. Tudo bem por aí? Eu sempre falo que ou todo mundo entendeu ou ninguém entendeu nada. Mas, de qualquer maneira, como o assunto realmente é mais simples, né? Creio que não há dúvidas muito grandes nesse momento. Bom, vamos falar um pouquinho da auditoria social, então, que esse é o nosso, essa nossa logomarca, vamos dizer assim, né? Nós criamos essa identidade visual do projeto, até para que a gente possa, quando encontrar essa imagem, tê-la na memória, né? Como é que surgiu isso, então? Lá em 2011, né? Nós percebemos que somente o nosso trabalho, ou mesmo o trabalho do controle interno, ou seja, de cada ente, não é suficiente para que se tenha efetivamente uma gestão e um controle da gestão pública de forma a atender esses novos rumos que o Estado brasileiro está tomando. O Estado de forma geral, né, mas o nosso em particular. Então, a partir dessa premissa, né, nós definimos, então, parcerias com as universidades, né, e com a sociedade de forma geral. Fizemos convites, inclusive, né, a todos, mas, assim, efetivamente, tivemos a participação direta, né, das universidades e alguns observatórios no projeto anterior também, né, para que o cidadão também metesse a mão ali e nos ajudasse a fazer esse trabalho. Para que isso, né? Para que também ele pudesse ter ferramentas para que sozinho pudesse exercer esse controle na prática, efetivamente. Então, lá atrás, né, quais foram os nossos objetivos, então, né? Tentar desenvolver algumas ações que se aproximem dos conceitos de auditoria social, né? Capacitar o cidadão, trazer ferramentas para que ele possa exercer efetivamente o controle, né, do gasto público da sua localidade, né? Fomentar a pesquisa e o debate acadêmico, e muitas universidades tiveram realmente esse estímulo, né, na prática, não foi somente no discurso, né? Então ficamos muito felizes com isso, né? Disponibilizamos metodologias para essa avaliação, ou seja, como é que a gente avalia de forma igual, avalia de forma dinâmica, porque a gestão ela é dinâmica, né? Procuramos também divulgar os gastos, divulgar o que é feito, de forma que as pessoas compreendam. Não adianta falar em empenho se a pessoa não sabe o que significa. Não adianta falar em orçamento se a pessoa não sabe o que significa. Não adianta falar em licitação se a pessoa não sabe o que significa. Né? Para nós aqui, isso vira uma palavra já corriqueira, né? Simples até. Mas para o cidadão um pouco menos envolvido com a gestão pública, ou que nunca tem ouvido falar disso, não vai entender o significado. E por conta disso não vai entender, então, nenhum conteúdo daquilo que a gente quer passar para eles, né? E, então, formar uma ampla rede de controle com esses organismos, né? O que nós fizemos, então, aí, né? O projeto, rapidamente, não vou me ater muito aqui, então ele envolveu, né, 7 universidades, foram 11 campi, um ano de trabalho com 350 alunos e professores. Foi um trabalho bastante interessante. Surgiu desse trabalho, na forma mais concreta, 9 relatórios de auditoria, mais 100 e tantos municípios foram pesquisados em projetos de pesquisa, e até hoje existem já trabalhos resultantes dessa experiência, né? Ela foi desenvolvida, então, desde janeiro de 2011 até julho de 2012. E aqui eu trouxe isso para vocês, pessoal, não só para mostrar o tamanho do que nós fizemos, mas particularmente eu quero que vocês verifiquem o seguinte. Percebam ali que o maior tempo que nós temos não é para a execução da atividade da auditoria, e sim para planejar, para definir como fazer. Então isso também vai acontecer aqui. Nós vamos ter um bom período de trabalho agora, daqui para frente, de planejar as ações. Nenhuma auditoria, nenhum trabalho sério de fiscalização começa sem um planejamento. É claro, se você passa na frente da escola
e vê que a escola está totalmente depredada e sem utilização, você bate uma foto e manda para o tribunal como denúncia, né? Mas isso, do ponto de vista pontual. Do ponto de vista mais abrangente, você precisa ter um planejamento. Até porque nós temos pouca gente, poucos recursos também, e temos um tempo, né, para fazer isso. Então, só quero chamar atenção para esse aspecto. Ok? Bom, aí então surgiu o programa Auditoria Social. Depois de todo o resultado, nós então instituímos esse programa, né? E o que é, enfim, a auditoria social? Né? É um modelo que nós não inventamos, nós não definimos esse nome, ele já existe em alguns países da América Central, né, com o apoio do governo americano. E o que é isso, na verdade? É um modelo que faz com que a população, que a sociedade organizada, evidentemente, participe do quê? De monitorar, de controlar, de avaliar a melhor aplicação dos recursos públicos da sua localidade. Não é do governo Dilma, nem do governo Beto Richa, é da sua localidade. Começa por aí, certo? Obviamente que o material sobre a auditoria social é muito mais extenso. Quem tiver interesse, quem quiser saber um pouco mais, no nosso site, lá na página do tribunal, sobre a auditoria social, tem todo o material lá. E mesmo assim, se for pouco ou quiserem mais informações, nós temos aqui os contatos, a gente manda mais o material, sem problema nenhum para vocês, quem quiser, né, se aprofundar no assunto. Okay? Então veja, ele procura juntar essas três áreas, essas três esferas de controle, né? O controle interno, que é de cada gestão, que é de cada órgão, o controle externo, que no caso brasileiro, né, é exercido pelo Tribunal de Contas, que também tem como órgão assim, de fiscalização principal, e muitos não lembram disso, né, o Poder Legislativo. Ou seja, tanto as câmaras municipais, quanto as assembleias, quanto o Congresso Nacional, além de, vamos dizer assim, criar e regulamentar todas as leis de um país ou de um município, eles também têm o dever de fiscalizar a gestão pública. Então, de qualquer maneira, tanto a fiscalização do controle externo do tribunal quanto da Assembleia Legislativa também faz parte desse contexto. Ok, pessoal? Tudo bem? Ok. Talvez vocês não estejam visualizando, né? Mas o projeto, né? O programa foi estruturado, né, conforme esse quadro, esse organograma que vocês estão vendo aí. Não vou entrar em detalhes no que já do que já fizemos. O que interessa então para nós é esse que está aí demarcado em vermelho, que é o que? O projeto LAI Social, e desse projeto nós vamos ter duas grandes ações. Uma de monitoramento e a outra de avaliação. Ok? Por enquanto, era essa a informação que eu queria passar para vocês. Bom, vamos falar do projeto então, rapidamente, né? Tenho mais 10 minutos, eu acho, né? Nem sei quanto tempo tem, mas não tinha, mas eu me dei 10 minutos, tá? Então veja. Tem um marco legal que a Giovana, muito melhor do que eu, vai falar com vocês, né? Então esse foi o nosso ponto de início do trabalho, né? As premissas são muito parecidas com as premissas do projeto anterior, ou seja, a participação da população é importante da sociedade para esse tipo de avaliação, certo? Vamos tentar fazer o quê? Disponibilizar um trabalho conjunto entre a sociedade e a administração e disponibilizar essas informações ao alcance de todos. Essa que é a nossa ideia, né? Muito bem, tá? Já falei também do objetivo geral, ou seja, aplicar os conceitos da auditoria social, envolver a comunidade nesse trabalho, no âmbito da administração municipal. Então nós não vamos avaliar Câmara de Vereadores, nós não vamos avaliar o governo do Estado e não vamos avaliar os seus órgãos vinculados. Nós vamos avaliar simplesmente o município, nesse primeiro momento, o que já é um trabalho bastante grande, né? O que nós vamos fazer? Avaliar conteúdo mínimo da lei, obrigatório, né? Se a qualidade do que está sendo disponibilizado tem realmente uma possibilidade de atender o que a lei exige, ou seja, ter clareza, ter compreensão, né, e outros requisitos.
nós vamos avaliar. Se o formato dessa disponibilidade de dados, ou seja, dos sites, ou da forma como isso é colocado, se isso realmente atende o que a lei determina, né? Uma metodologia para isso, nós temos já um primeiro início, vocês vão nos ajudar aí a complementar essa metodologia e que pode ser utilizada, inclusive, para outros trabalhos futuros. A intenção justamente é essa, é um ponto de partida, né? Por quê? Porque nós precisamos ter uma análise homogênea, criteriosa e comparativa. Nós vamos comparar o desempenho de cada município, certo? Tanto dos melhores quanto dos não tão bons, né? E divulgar o resultado no final em audiências regionais. Provavelmente em cada local aí que vocês estão desenvolvendo trabalho. Então, desde Foz do Iguaçu aí até Ponta Grossa, tentar fazer esse trabalho, ok? Estimular o debate acadêmico, isso já falei também, né? O envolvimento dos observatórios, o que mais uma vez eu agradeço, a maciça contribuição e participação, são 10 observatórios aí que já fizeram a adesão ao projeto, e divulgar as boas práticas, ok? Os envolvidos, então, eu rapidamente passo aqui, né? Além do tribunal e das instituições de ensino superior, os observatórios sociais, por certo, as administrações também vão participar colaborativamente. Isso é que nós esperamos, pelo menos, né? A colaboração deles, né? Entidades de classe também foram convidadas e estarão sempre sendo bem-vindas no projeto. E o cidadão, tá? O principal aí, talvez, foco do trabalho que a lei, para que a lei foi criada, né? Então, nós vamos trabalhar com 72 municípios a princípio. Esse número pode também mudar de acordo com o andamento dos trabalhos, mas a princípio a nossa amostra é de 72 municípios. Por quê? Porque a lei determina que sejam acima de 10 mil habitantes e nós escolhemos as regiões onde as universidades atuam, certo? Quais são os produtos do trabalho, né? O que a gente vai fazer então no final? Uma metodologia que pode ser aplicada, como falei, para outros órgãos e esferas de governo, certo? Um relatório ao final, né? Um relatório executivo, um sumário executivo, que contém todos os principais achados, problemas e também as boas práticas, e um ranking municipal, ou seja, quais são os melhores e quais são os que não estão tão bem assim, né? Até para estimular a participação e a melhora, né? Num prazo de tempo curto, daqueles que ainda não conseguiram efetivamente atingir um patamar aceitável, né? E, já falei também, divulgação em audiências públicas regionais, ok? A previsão de orçamento de desembolso, aí é um quadro com números, mas envolve mais ou menos aí 700 mil reais, né? Obviamente que uma parte significativa é pagamento de bolsa e uma parte menor aí para outras despesas que nós vamos ter ao longo do trabalho, certo? São aí mais ou menos 72 pessoas, quer dizer, mais ou menos não, né? São mais de 72 pessoas, com certeza, porque aqui somente são os bolsistas, né? Já soube aí que tem voluntário, tanto aluno quanto professor, o que eu agradeço e fico muito feliz por conta disso, né? Pela expectativa de participar sem a remuneração, né? Ou seja, é um trabalho voluntário, isso é muito importante, muito gratificante, parabéns para quem está aí nessa condição, né? Então vão ter aí provavelmente aí em torno de 100 pessoas trabalhando, creio eu, né? O pagamento de bolsa então será feito mensalmente nesses valores, tá? Mais ou menos o que está sendo utilizado na SET, né, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, para os seus projetos com as universidades, né? O plano de ação 2013 eu vou pular, quem depois quiser dar uma olhadinha avalia, né? O que me interessa é 2014, né? Copa do Mundo, interessa esse ano só para nós, tá? Então, de fevereiro a abril, o que nós vamos fazer? Começamos hoje com a capacitação, né? Depois vamos ter um planejamento do trabalho, lembrem que eu falei do planejamento, né? E um teste antes de começar o trabalho em campo. E aí então, de maio a junho, nós vamos fazer toda a avaliação da transparência ativa, da transparência passiva, que seria o monitoramento, né? A coleta de dados, avaliar a consistência desses dados,
né, junto com o tribunal, depois o Ricardo vai comentar sobre isso, né, e a avaliação in loco, ou seja, lá no município, certo? De julho a agosto, calma, eu sei, tem entre esse período Copa do Mundo, nós vamos depois, assim, com devido tempo, acertar aí a questão do planejamento das atividades, né? Mas a princípio de julho a agosto, a consolidação dos trabalhos, dos dados, um relatório preliminar, se for possível apresentá-lo antes aos gestores, será feito, isso vai depender da situação naquele momento, porque são 72 municípios, ou talvez até mais, então isso dificulta um pouco a logística, mas vamos tentar verificar a possibilidade. E em setembro e outubro, no finalzinho, então, o relatório final, com o ranking municipal e com esse relatório sendo colocado para a apreciação do tribunal, ou seja, dos conselheiros aqui, né, e a divulgação dos resultados. Ok, pessoal? Então, basicamente, esse vai ser o trabalho em 2014 do projeto. Tá? Eu não vou entrar no detalhamento, o Ricardo vai falar isso mais à tarde, né? Eu acho que estamos um pouquinho em cima do tempo, senão já me cortam até a água aqui. Então, veja, pessoal, na condição aqui de trabalho que nós temos, é importante que vocês sempre nos comuniquem como é que estão indo as coisas. Além das ferramentas de trabalho, nós temos o quê? O site do tribunal para as dúvidas. Esse material do dia de hoje, espero que esteja disponível. A intenção é essa. Ele está sendo gravado agora, então vai ficar disponível para vocês reverem ou verem, né, aqueles que não puderam estar aqui presentes hoje. No YouTube também tem, se vocês colocarem lá o endereço do que nós fizemos, né, e temos também o contato com o Facebook, que a gente vai, ao longo do trabalho, também utilizar como ferramenta de comunicação. Certo? Opa, passei. A equipe, então, hoje, como o Luiz Bernardo comentou, eu, por questões administrativas e do tribunal, estou assumindo outras atividades a partir de agora, né? Vou estar aqui pertinho de vocês, assim, mas não no dia a dia, né? Então, os nossos colegas aqui, o Arnaldo, a Cíntia e o Ricardo, que vão estar à frente do trabalho diretamente. Já antes de encerrar aqui, faço um agradecimento especial à Giovana, que vai aqui logo depois falar sobre a lei de acesso, né, que é uma querida colega que também nos ajuda bastante nessa questão da lei de acesso, né, e junto está aqui a Ana, que ela não quer aparecer, mas é uma ótima... está ali. Ela vai falar? Vai ajudar a falar sobre o site. Isso. Então, ela vai estar conosco aqui também, auxiliando. E o Márcio, que é um colega de outra unidade, mas que também gosta muito desse trabalho e vai nos ajudar com relação à metodologia. Ok? O contato nosso é esse aqui, para quem quiser anotar, mas o material também vai ficar disponível. Antes de encerrar aqui, o que eu queria dizer para vocês? Veja, para mim é bem gratificante estar aqui hoje. É claro que o meu coração gostaria de continuar com vocês no dia a dia. Né? Nós estamos vindo desde 2011 até aqui. Mas desafios são desafios, a gente sempre tem que estar pronto para isso. Né? Então eu fico muito feliz também em assumir novas atividades. E como eu falei, vou estar aqui do lado de vocês sempre que precisar. Inclusive, se quiserem mandar e-mail, eu vou passar tudo para o Ricardo, mas vou estar por perto. Ajudem ao projeto e ao tribunal, colaborem para que isso seja uma iniciativa que no Brasil eu não conheço e que seja conhecida pelo Brasil. Ou seja, eu acho importante que a gente tenha todo o esforço que nós fizemos até agora, seja prolongado, seja visualizado, né, por todos, porque é muito interessante, muito gratificante. Então vai aqui o meu grande abraço, meu carinho por todos vocês, que eu sei que não é fácil entrar num desafio, numa atividade nova, e vocês estão se propondo a isso, então meus parabéns, sejam professores, sejam alunos, sejam cidadãos, colegas, como nós aqui. Então, boa sorte para vocês, né? Felicidades para todos vocês. E, não vou chorar, para quê? Chorar não precisa. Mas estou feliz, né? Lógico, eu gostaria de coração de estar aqui perto, mas tenho certeza que o Ricardo, que o Arnaldo, que a Cíntia, que todos os colegas do tribunal vão estar aqui dando suporte e que vocês vão ter, ao final do trabalho, um resultado bem bacana. Tá bom? O que precisar da minha pessoa, telefone, contato está aí, e, enfim, vou estar por perto, mas vou estar longe.
Então, um grande abraço para vocês, obrigado.